Bem-vindo a mais um Diabetes News. Para quem não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico e diabetes tipo 2. Toda quinta-feira eu trago os vídeos novos para você que tem a diabetes tipo 2, deseja deixar ela controlada, só clicar em se inscrever, ativa o sininho, porque toda semana você vai receber uma notificação de que subiu um vídeo novo no canal. Então já vamos descobrir os artigos de hoje, ó. Diabetes afeta 12% dos portugueses. É bem interessante esse artigo. Ele vai mostrar basicamente todos os cuidados que a pessoa tem que ter ao descobrir a diabetes tipo 2. Então você que é uma pessoa que descobriu agora ou quer melhorar o seu conhecimento com relação à diabetes tipo 2, vale a pena assistir até o final. Os benefícios do exercício físico para os idosos. Então aqui a gente vai fazer um resumo dos benefícios e olhar para os olhos de quem tem a diabetes tipo 2 com uma idade mais avançada, quais são os benefícios que você vai estar colhendo praticando atividade física e qual que é o melhor exercício para você fazer. Então, todas essas dúvidas vão ser tiradas nesses vídeos. Vamos começar já? Então, ele fala aqui, ó, o exercício físico é benéfico para a saúde de todas as pessoas, inclusive para as de mais idade. Mas há que tomar precauções para que tudo corra bem. Então vamos ver aqui, ó. Segundo o US Surgeon General Report on Physical Activity and Health, as pessoas inativas têm cerca do dobro de probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. O sedentarismo está igualmente associado a mais visitas ao médico, internamentos e o uso de fármacos para várias doenças. Então, a pessoa que ela não é ativa fisicamente, ela tende a desenvolver maior doenças cardíacas, ter maior número de visita ao médico, maior internação e maior o gasto financeiro em remédios. Então, o exercício ele é benéfico em todos esses pontos. Então, antigamente a gente tinha a noção de que o exercício era benéfico, vamos colocar aí uns 25 anos atrás, mas a gente não tinha tanta eficiência na questão da comprovação. Hoje consegue-se comprovar o benefício do exercício em todas as idades e consegue passar quais são os melhores exercícios, como fazer em várias etapas das idades das pessoas e com diabetes tipo 2, sem a diabetes e com outras patologias e sem patologias. Então, hoje a gente consegue prescrever com precisão o que você deve fazer no caso do diabetes tipo 2, e faz 20 anos que eu faço isso, então eu selecionei os melhores exercícios. Então vamos ver aqui, ó. Fazer exercício físico melhora o humor, ajuda a gerir o estresse, previne a depressão, segundo a ciência ajuda a prevenção e o retardo do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, olha lá, ó, diabetes e alguns tipos de câncer. Então, além de fazer parte do tratamento, o exercício físico pode prevenir a diabetes tipo 2. Inclusive fazer parte da terapêutica da doença. Então, todos os protocolos de diabetes tipo 2 incluem o exercício como tratamento. Então, é a alimentação, é a medicação e o exercício físico. São os três pilares da diabetes tipo 2. Você precisa fazer. Da mesma maneira que você toma medicação, você tem que fazer atividade física. Aí vamos ver aqui, ó, um hábito aliado da autonomia. Então é bem interessante que ele fala nesse pedacinho aqui em cima, ó, da sua independência, porque o que acontece? Quando o avanço da idade, a gente vai perdendo um pouco de autonomia. O que seria autonomia? Pô, antes eu subia 5 lances de escada e me sentia super tranquilo. Hoje já é mais difícil. Antes eu conseguiria correr, fazer uma distância, sei lá, um tal de 5 km, 1 km, 10 km, hoje já é mais difícil. Então, com a idade e o sedentarismo, a gente perde a independência. Como que isso acontece? Você vai ficando cada vez mais dependente das pessoas e perde a sua autonomia. O que antes para você era fácil, agora fica difícil. E com o exercício, a gente consegue estabilizar e reverter essa perda da independência. Então, vamos lá. Primeiro de tudo que ele fala aqui que deve consultar um médico, né? Para fazer um check-up. Então, vai no médico, olha a situação, faça um check-up e ele fala, pô, você está apto a iniciar atividade física.
Caso não consiga ir a um médico, procure um especialista como eu, que ele vai dosar bem devagarzinho a sua atividade física, saber quais são as situações que ele precisa tomar cuidado e evoluir gradativo. Mas o ideal é consultar o médico. Então aqui é o principal que a gente vou explicar para vocês quais são os melhores exercícios para quem tem a diabetes. Então eu coloco aqui, 4 benefícios do exercício físico para os idosos. Então vamos pensar aqui, força. O que é o exercício de força? Subir um lance de escada, sentar e levantar da cadeira. Qual que é a força? Você está subindo um lance de escada, você está levantando o seu corpo degrau após degrau. Você sentou e levantou da cadeira, você está fazendo um exercício muscular com o peso do seu corpo. Como que a gente aumenta essa intensidade, fazer um exercício de força mais intenso? Você pode estar segurando uma sacolinha vamos pensar que tem 5 quilos. E aí você subiu esse lance de escada com a sacolinha. Então a gente aumentou a intensidade desse treino de força. Você sentou e levantou segurando a sacolinha. Então a gente fez com o seu peso do corpo mais 5 quilos. Então a gente fez um exercício de força mais intenso. Como que eu aumento mais essa intensidade? Ou eu ponho 2 sacolinhas, ou eu aumento o número de vezes. Em vez de subir um lance de escada, eu subo 2 com a sacolinha. Em vez de subir e levantar uma vez só, eu subo 5, 10 vezes, sentar e levantar de uma cadeira. Então esse é um exercício de força muscular e é o principal para a questão da diabetes e questão da longevidade. Resistência, caminhada em passo rápido, natação, ciclismo, todos os exercícios que têm uma contínua duração muito maior. Então são exercícios que a gente chama de exercícios aeróbios, eles são de uma duração mais longa. Qual que é o benéfico? Ele puxa a glicose para dentro dele no momento que você está praticando. Então, mediu a glicemia, ela está mais alta, faz uma caminhada que com certeza ela vai baixar. Então esse é o benéfico da resistência. Só que qual que é a relação? Um músculo mais forte, ele também é mais resistente. Então treinando força, você também melhora a sua resistência. Qual que é o ideal para o diabético? Os dois. Fazer força para você ganhar músculo. Quanto mais músculo no seu corpo, maior a captação de glicose, mais fácil para você controlar a sua glicemia. Como que a resistência vai te ajudar? Um dia a glicose está mais alta, fez uma caminhada, puxou para dentro dele a glicose para jogar como energia e estabilizou a glicemia nos níveis desejáveis. Então, a combinação de força com resistência é o ideal para diabetes e é isso que eu faço faz 20 anos e isso que eu tenho no método de animais que você pode adquirir e fazer na sua casa com o meu acompanhamento. Então, clique aqui no link abaixo, vai ter o link para quem quer ser aluno, vai estar aqui embaixo, você pode clicar, já vai cair na página lá que vai estar tudo explicando quais são as suas dúvidas e quais os benefícios do método de animais diabetes nunca mais. Equilíbrio. Muitas pessoas têm essa cena que eu tenho nítida em mim. Uma pessoa com a idade mais avançada vai sentar e chega na metade do caminho, ela acaba desmoronando. Então ela vai até metade e depois no final ela desaba na cadeira ou na poltrona. E para subir, ela apoia os 2 braços nas laterais, joga o tronco para frente para conseguir levantar. Então se você se identificou, se você lembrou de alguém ou você se identificou nisso, escreve aqui embaixo no conteúdo do vídeo, eu já vi isso, ou eu já passei por isso. E aí você vai entender por que isso acontece. Quando a gente perde força muscular, a gente perde também um pouco do equilíbrio. E aí o que a gente faz? Quando você não tem tanta força para suportar a carga do seu peso, você acaba desabando. Quando a gente treina força, a gente também vai melhorar o equilíbrio. Existem exercícios específicos para o equilíbrio, mas o trabalho de força vai ser benéfico também para a questão do equilíbrio. E aí a gente vem para o último, que é aqui, flexibilidade. Nós temos o músculo, o tendão e o osso. O músculo está preso no osso pelo tendão. E o tendão é como se fosse um elástico. Imagina que se você não ativar, ele vai se encurtando e perdendo a sua propriedade de elasticidade. Às vezes você pode tentar chutar alguma coisa e sentir uma distensão, ou dar uma espreguiçada e sentir um desconforto. Isso acontece porque seu elástico perdeu um pouquinho, seu tendão perdeu a maleabilidade dele. Ele está mais duro,
mas vamos supor que ele está um pouco mais ressecado, mais rígido, e aí ele perdeu a flexibilidade. Só que com o treinamento de força, você também ganha flexibilidade. Então, resumo, força é o principal para quem tem diabetes tipo 2 e para quem tem uma idade mais avançada. E a caminhada, ela vem em segundo passo como uma combinação perfeita dos dois benefícios que todo mundo tem que fazer, independente de ter diabetes tipo 2 ou não. Quem tem diabetes tipo 2 tem que fazer porque faz parte do tratamento. E aí já vamos para o segundo artigo aqui, ó. Diabetes afeta 12% dos portugueses. Vou tomar uma aguinha aqui. A água é fundamental para quem tem diabetes tipo 2. Tem que tomar bastante água todos os dias. Eu já vou dar uma dica agora para você controlar pela urina se você está tomando bastante água ou não. Se você vai no banheiro e a urina está muito escura, significa que faltou água. Se você sentir sede, já significa que o seu organismo está com falta de água. Então, deixa a urina bem clarinha e vai controlando durante o dia quanto que você bebe de água. Pode encher um galão de 2 litros e aí você vai medindo ou medir em copos, vai anotando. Então, esse aqui é bem interessante, esse artigo, que ele faz uma recapitulação geral da diabetes para as pessoas que acabaram de descobrir e querem aprender mais. A diabetes é uma doença crônica que afeta 12% dos portugueses, sobretudo aqueles com idades acima de 60 anos, onde quase 1/4 da população padece do problema. Então, você imagina que acima dos 60, de cada 4 pessoas, uma desenvolveu a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 2, o nosso organismo não tem a capacidade normal de utilizar, o que significa que este açúcar permanece mais tempo em circulação no sangue, o que analiticamente se traduz a hiperglicemia. Então, como que funciona? Aqui, ó, conhecida como insulina resistência. Então, o seu corpo, para quem já assistiu outros Diabetes News, vai lembrar da síndrome metabólica, que é o quê? A resistência da insulina. Você fica primeiro resistente à insulina. A função da insulina é tirar o açúcar do seu sangue e jogar para a célula. Quando o seu corpo fica resistente, ele acaba não funcionando de uma maneira apropriada, vai sobrar glicose no sangue. E mais um benefício do exercício físico é que ele não precisa da insulina para tirar a glicose. Quando você faz atividade física, ele consegue puxar direto essa glicose do sangue e é mais um benefício que você não sabia com relação aos benefícios do exercício físico para diabetes tipo 2, por isso que é fundamental você fazer. E você ficando insulino resistente, ela não funciona de uma maneira própria, deixando a glicose alta. A glicose alta no sangue vai fazer com que você venha a desenvolver a diabetes tipo 2. Então vem aqui, ó, a insulina promove a entrada da glicose na célula, foi o que eu acabei de te explicar. Vamos passar para cá. Muitas vezes as pessoas não têm queixas de sintomas. O que acontece? A diabetes tipo 2 é uma doença assintomática. Ela não apresenta os sintomas na fase inicial. Então é uma coisa invisível, a gente não consegue perceber. A hora que você vai desconfiar, quando que é? É o que ele fala aqui, ó. Sede excessiva, vontade anormal de beber muita água, aumento da frequência com que urinamos, o cansaço e a perda de peso. Então são esses os sintomas para você desconfiar. Existem outros, mas esses são os principais. Aí aqui ele fala do exame, é o exame que você faria a glicose em jejum. Quando você mede a glicose em jejum, se ela der acima de 125, aí você já pode desconfiar que você está com diabetes tipo 2. O outro exame é você medir a glicose no seu dedo. Se der acima de 200, esse que a gente compra na farmácia e mede em casa, o glicosímetro, pode desconfiar que você também pode estar com a diabetes tipo 2. O terceiro exame é a hemoglobina glicada. Ele pega a média dos últimos 3 meses nesse exame e vai te dar uma referência. Essa referência serve para a gente saber de como a sua glicemia andou durante esse período. E aí ele fala aqui, ó, dos 3 principais tipos de diabetes, seria a diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, normalmente acontece em pessoas mais novas, que é o seu organismo acaba produzindo anticorpos da insulina e aí você acaba ou produzindo uma quantidade insuficiente para o seu organismo ou não produz. E aí a gente precisa colocar a insulina para dentro para você conseguir
manter a sua vida. E a diabetes gestacional, que ela acontece ou durante a gestação e depois acaba, ou ela pode se perpetuar após a gestação. A diabetes tipo 2, que é mais de 95% dos casos, é a diabetes tipo 2, que ela acontece por hábitos alimentares, e eu considero mais uma, que é a LADA, que é a tardia do adulto. Ela começa como diabetes tipo 2, mas depois ela vira diabetes tipo 1. Então eu consideraria mais um tipo de diabetes. Aí ele vem falando aqui, ó, é diabetes tipo 2, que é mais comum, pessoas obesas, com excesso de peso, sobretudo acima dos 40 anos. Então, hoje existem vários seguidores, meus alunos do programa Diabetes Nunca Mais, que têm menos de 40 anos e já desenvolveram a diabetes tipo 2. E aí vamos ver aqui, ó. Esse tipo de diabetes relaciona com os nossos hábitos alimentares, sedentarismo e estresse. Então, esses sintomas acabam fazendo com que você desenvolva a diabetes até mais cedo. Então, as consequências, vamos ver aqui, ó. Risco cardiovascular. O maior índice de morte, de óbito com relação à diabetes é pela parte cardiovascular. Então tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de açúcar no sangue vai entupindo os vasos sanguíneos. Por isso que você perde sensibilidade nos pés, por isso que acaba entupindo as veinhas do coração e acaba desencadeando esse problema cardiovascular. Maior probabilidade de sofrer doenças do coração e também doenças vasculares, como no caso o AVC. A longo prazo, a diabetes deteriora a função dos rins, aumenta a probabilidade de sofrer problemas de visão, diminui a velocidade com que as feridas cicatrizam, diminui a quantidade das nossas defesas. Então, nessa época de pandemia, o diabético tipo 2 ficou como um grupo de risco. E aí vamos entender o porquê. Imagina que seu exército de defesa, o seu corpo tem um exército de defesa, com 10 pessoas, sendo que a sua glicose estando alta, sua diabetes estando descontrolada, desses 10, 5 foram lá para ajudar a administrar essa glicose alta. Então a sua defesa ficou com só 5. Por isso que o seu sistema imunológico, no caso do diabetes controlado, ele fica mais baixo, porque ele está tentando combater essa glicose alta. E aí você fica mais suscetível a pegar qualquer tipo de vírus. Então por isso que é um grande problema. Promove a disfunção sexual. Então, no caso da disfunção sexual, na área genital você precisa estar irrigada com sangue para ter ereção. E com a diabetes descontrolada, a glicemia alta, vai entupindo e vai piorando essa chegada do sangue, provocando a disfunção sexual. E doenças neuropáticas. Então, vamos ver aqui, ó, como podemos tratar a doença. Então, tem umas dicas bem valiosas aqui, ó. 3 pilares do tratamento: alimentação saudável, prática de exercício físico e fármacos. Então, alimentação saudável, exercício físico e medicação. São os 3 pilares para você tratar e, em alguns casos, até reverter a diabetes tipo 2. Ó, aí ele fala aqui, eu pus em vermelho, porque esse eu acabo não concordando e vocês sabem que eu dou a minha opinião, exatamente independente do artigo de onde que seja. Portanto, fazer 6 a 7 refeições diárias. Eu faço bem menos, a minha política é fazer bem menos, chego a fazer 3 refeições diárias. E aí ele coloca aqui, ó, comer sopa, legumes, salada, ó, frutas frescas. Várias frutas, no caso do diabetes tipo 2, precisam ser evitadas. Uma delas, no caso nosso aqui no Brasil, que é bem comum, é a banana. Ela deve ser evitada porque ela tem frutose e aí vai virar açúcar no seu sangue. Então, só para você recapitular, uma pizza vira açúcar no sangue. Um pão francês, que a gente tem o hábito de comer, vira açúcar no sangue. O arroz do nosso tradicional almoço, né, que é arroz, feijão e bife, também vira açúcar no sangue. Quando você está com a diabetes, você tem que tomar cuidado com esses alimentos. Um suco de laranja, ele tem mais açúcar, ou tanto quanto um suco de caixinha ou um refrigerante. Então, tem que se policiar muito nisso para você entender. E aí, porque você vai falar, pô, tô com uma alimentação saudável, arroz, feijão e suco de laranja, e a minha glicemia está alta. Porque como você já está resistente à insulina, o seu organismo já não tolera esse açúcar dessa alimentação, e aí você vai ter que partir para um princípio de alimentação de pouco carboidrato. Vamos lá. Não devemos descurar o exercício físico aeróbico pelo menos 3 vezes por semana,
que deve ser adaptado à condição física de cada pessoa. Então, ó, esse também já discordo. O exercício muscular tem que ser feito todos os dias ou dia sim, dia não. E o exercício aeróbio pode ser feito após o exercício muscular ou antes do exercício muscular ou no próximo dia. Então, fazer um muscular, um aeróbio ou fazer um muscular junto com o aeróbio e depois no outro dia pode fazer só o muscular. Existem situações que eu passo para as pessoas no meu programa, no meu dia a dia, que você deve fazer primeiro o muscular e depois ir agregando o aeróbio. E aí é uma particularidade de cada um que no atendimento que eu faço eu vou poder explicar direitinho. Então, se você se interessou, clica no link, vem fazer parte desse time aí que está ganhando muita saúde e conseguindo estabilizar e controlar essa glicemia. O tratamento farmaco é feito com a prescrição médica e também ele deve ser adaptado a cada pessoa e a gravidade da doença de forma individualizada. Ops, escapou. Ó, em declaração pandemia ou não, a diabetes é uma doença crônica e precisa sempre ser medicamente acompanhada. Então, muitas pessoas acabaram abandonando o seu acompanhamento médico por questão da pandemia. Você tendo uma higienização, tomando os cuidados, é importantíssimo, porque a diabetes ela é muito mais perigosa. A diabetes ela mata muito mais quando ela está descontrolada do que qualquer outro vírus. Ela está entre as 5 maiores causas de morte no mundo. Então vamos ir ao médico, vamos controlar essa glicemia para que não deixe coisas piores acontecer. Uma diabetes bem controlada atrasa o aparecimento das complicações a longo prazo. Vamos lá. E podemos prevenir? Sim, podemos prevenir. Podemos desde cedo promover hábitos saudáveis de vida saudável. Então, o que seria o resumo da prevenção? Você se manter no peso, você se manter fisicamente ativo, você ter uma alimentação de baixo carboidrato. O que seria de baixo carboidrato? Diminuir a quantidade de doces, ou pode até cortar, quem não tem vontade. Diminuir a quantidade de pães, diminuir a quantidade de carboidratos durante a alimentação, principalmente massa, arroz, lentilha, feijão. Pode diminuir essa quantidade, porque ele vai ser liberado como glicose no sangue e em excesso o seu organismo pode ficar saturado. Então, se pegar um resumo de uma alimentação, café da manhã com um pãozinho, aí depois vem no almoço arroz, feijão e bife, e no jantar uma pizza ou uma massa, você vê que jogou-se muito carboidrato para dentro. Isso porque eu nem falei de doce. Se você adicionar o doce, você vai estar jogando mais ainda. Então, esses são os cuidados para você ter um hábito saudável e uma saúde que vai te levar para uma longevidade muito melhor. Então, vamos ver para concluir aqui. Podemos ter atenção ao que comemos e a quanto comemos. Devemos fazê-lo de forma consciente. Já dizia o pai da medicina moderna, o grego Hipócrates, que o teu alimento seja o teu medicamento. Então, é isso que eu acredito, que o exercício físico e a alimentação saudável vai fazer com que você tenha muito mais saúde e muito mais longevidade para aproveitar os momentos bons que a gente tem com a família e com as coisas que a gente gosta de fazer. Esse foi mais um Diabetes News. Desejo a você um ótimo final de semana e nos vemos semana que vem.